Intolerância religiosa no Brasil é o tema de hoje do seu Justiça na Tarde. E para continuar com o debate, eu vou conversar agora com o advogado Bernardo Pablo Sukienick, nosso colaborador de longa data aqui da Rádio Justiça, sempre a postos para falar conosco sobre liberdade religiosa. Ele é o presidente do Observatório da Liberdade Religiosa, como já disse, advogado especialista em direito internacional. Doutor Bernardo, seja bem-vindo mais uma vez à programação da Rádio Justiça. É sempre uma satisfação enorme contar com a sua presença. Uma boa tarde. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, ouvintes da Rádio Justiça. É sempre um prazer poder conversar com você e com os ouvintes. E, doutor Bernardo, no Brasil, no senso comum, não só aqui no país, mas no mundo inteiro, existe aquela imagem do brasileiro como um cidadão, um indivíduo cordial, amigável, afável, sempre alegre. E até mesmo no século passado, a consolidação acadêmica dessa imagem se deu por meio de um livro publicado pelo falecido sociólogo Gilberto Freire sobre a democracia racial, no caso referindo-se apenas à questão de que não haveria racismo no país, de que haveria aqui espaço para a diversidade. Eu estou ampliando isso para todos os outros campos da vida humana, como a exemplo da liberdade religiosa. Agora, toda essa imagem, à luz dos dados que hoje temos e desses números chocantes da intolerância religiosa no país, tudo isso que se pensa e se diz a respeito do brasileiro dentro e fora do país, não passa de mito? Bem, nós temos duas posições. Nós temos que fazer uma análise, digamos assim, relativa e uma análise absoluta. Na relativa, a gente, se fôssemos comparar o Brasil com outros países, nós vamos ver que a nossa situação em relação à intolerância religiosa é menor comparado com talvez a maioria dos países do mundo, o que não significa que nós estejamos numa situação confortável ou perfeita, né? Então, o fato de que nós eventualmente estejamos melhores do que a maioria do mundo não significa que nós também sejamos um país plenamente hospitaleiro, um país plenamente tolerante. E nós temos um detalhe interessante. De um período de uns 5 anos para cá, nós vemos um aumento no número de registro de casos de intolerância. E justamente é todo um debate acadêmico para entender o aumento desses números. Há uma possibilidade que é que nós tenhamos, de fato, um aumento dos casos de intolerância. Pode haver uma situação também, uma interpretação na qual nós tenhamos um aumento dos casos noticiados, ou seja, sempre existiram, mas agora começaram a ser mais noticiados, mais registrados, as ocorrências passaram a ser mais registrados, ou pode ter uma terceira opção que seja a acumulação das duas situações. Ou seja, nós temos um momento de maior número de registros e também a intolerância dentro do Brasil está aumentando. Há que considerar também que o Brasil sempre foi um país monoliticamente católico. Registros de início do século XX mostram de que a população brasileira, era mais de 90% se declarava católico. E é uma situação que tem se alterado com o transcorrer do tempo. Cada vez o número de católicos vem diminuindo, atualmente está menor a 70%, e agora sim vai ser uma prova para que nós possamos ver se os brasileiros, de uma forma geral, são tolerantes. Agora sim, nós vivendo numa sociedade plural e diversa, nós vamos saber se de fato somos tolerantes. Porque numa sociedade onde todo mundo tem a mesma visão de mundo, é mais simples você ser considerado tolerante. Agora, numa população plural, onde nós vamos descobrir de fato se o brasileiro é tolerante, como esse talvez mito ou esse consenso pregava, né? E só que título de complementação, foi um ato falho meu, logo que eu fiz referência ao conceito da democracia racial e acabei me olvidando aqui de mencionar o nome do livro, da obra, o título da obra em que esse conceito
aparece e é uma obra emblemática aí na discussão sobre o caráter e sobre a brasilidade, e o livro em questão, publicado em 1933, é o livro Casagrande e Senzala, de autoria do falecido sociólogo brasileiro Gilberto Freire. Ponto. Fiz aqui a retificação. Agora, em relação ao que o senhor nos trazia, doutor Bernardo, não só a mim, mas ao nosso ouvinte, principalmente, o senhor fez um breve comparativo em nível internacional, colocando que a nossa situação, até que quando se leva em conta o que se passa em outros países, nossa situação até que é favorável. Agora eu pergunto ao senhor em termos de um comparativo histórico, um comparativo interno, levando-se em conta a história brasileira. Nós já fomos colônia portuguesa e tivemos, durante séculos, não só no período colonial, como também no período imperial, o Brasil era um território, seja colônia, seja como nação independente, um território confessional, com uma religião oficial, o catolicismo. Só em 1889 e com a Constituição de 1891 é que pela primeira vez tivemos o princípio da laicidade, do Estado laico incorporado ao ordenamento jurídico nacional. Em termos então, históricos, a nossa intolerância religiosa hoje é pior ou é menos pior? E colocando no sentido oposto, a liberdade religiosa, mais liberdade religiosa hoje do que antes? Hoje a temática é mais exposta, digamos, né? Antigamente nós tínhamos uma intolerância religiosa que era mais velada. As religiões de matriz africana sofreram muito com isso, com instrumentos religiosos apreendidos. Foi uma questão muito mais muito violenta. Hoje, talvez, a intolerância religiosa, para quem a pratica, tem um ônus maior. Ou seja, antigamente era mais aceito na sociedade. Hoje, nós percebemos que tem um custo maior, ou seja, a rejeição a esse tipo de prática é mais forte. O que não... É muito difícil poder avaliar se no passado foi pior ou melhor. O que nós vemos hoje, e isso talvez é no Brasil como em nível mundial, é um recrudescimento também da intolerância de uma forma geral. Isso se pode ver um fenômeno que excede o Brasil. Você pode percebê-lo na Europa, pode percebê-lo na América do Norte, nos Estados Unidos. Então, de uma forma geral, o mundo tem ficado mais intolerante, mais sensível a esse tipo de problema, lamentavelmente. Inclusive em termos de intolerância de modo geral, nós temos aqui uma reportagem do jornal Folha de São Paulo, publicada no último sábado, e uma reportagem que levou-me em conta, que analisou, melhor dizendo, dados fornecidos via Lei de Acesso à Informação. E essa reportagem constatou o seguinte, que a Polícia Civil do Estado de São Paulo registrou um crime de intolerância, não só intolerância religiosa, mas ataques de ódio contra negros, gays, imigrantes, ou seja, não apenas a motivação religiosa. Então foi registrado em São Paulo pela Polícia Civil daquele estado um crime de intolerância a cada 12 horas na capital paulista, entre janeiro de 2016 e agosto deste ano, ou seja, 2 crimes por dia, né? Se é um crime a cada 12 horas, 2 crimes por dia. E vai exatamente ao encontro do que o senhor dizia, quer dizer, a intolerância crescendo no mundo, se intensificando no mundo inteiro, não só como fenômeno de modo geral, não apenas em relação às religiões. E esse recrudescimento das diferentes formas de intolerância, mas em particular quanto à discriminação religiosa, doutor Bernardo. Inclusive, dados do Ministério dos Direitos Humanos, de 2011 para cá, mostram, de fato, apontam para um crescimento do número de casos. Já dá para se falar aqui no país em um estado, em um cenário, se não agora, mas pelo menos no futuro próximo, de uma guerra santa? Olha,
eu acredito que nós ainda estejamos longe de chegar nesse ponto de uma guerra santa. O que nós temos, de fato, nós temos assim um potencial que pode evoluir para esse ponto. Agora, nós estamos ainda numa fase incipiente, tem religiões que sofrem muito isso, como as religiões de matriz africana, que elas têm sofrido sistematicamente com esse problema, mas, em princípio, é uma situação que pode ser contornada. Precisa de uma atitude ativa das autoridades para esse problema. Precisa que líderes e autoridades governamentais trabalhem em sentido ativo e proativo para poder reverter essa situação que vem se agravando. Nós temos um acrescente. Pelo mesmo número de registro, nós temos um acrescente. Não sabemos se é porque antes esses casos não ficavam registrados e agora são registrados, ou se tem aumentado, ou se é um acúmulo dos dois. De qualquer forma, nós temos essa realidade e nós precisamos ter uma atuação ativa para que essa situação comece a ser revertida, que nós não tenhamos esse crescimento, porque aí sim, se essa situação pode ter o potencial de sair do controle, e aí sim nós poderíamos viver uma situação até de uma guerra santa, um conflito de visões de mundo. Dr. Bernardo Pablo Sukienick, ele que conversa aqui comigo ao vivo no seu Justiça na Tarde sobre intolerância religiosa. Dr. Bernardo Pablo Sukienick, que é advogado especialista em direito internacional e presidente do Observatório da Liberdade Religiosa. Liberdade religiosa que é direito fundamental previsto na nossa Constituição, que fez aniversário de 29 anos no último dia 5 de outubro, e a cláusula pétrea, esse direito fundamental à liberdade religiosa, está lá no artigo 5º, inciso 6º. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. E do ponto de vista jurídico-legal, doutor Bernardo, há o entendimento de que o direito à liberdade religiosa abrange o direito de professar a própria fé, de eu poder me dirigir a qualquer cidadão e falar o quanto eu acredito na minha convicção, na minha crença, na minha tradição religiosa, e de como eu acredito também que o outro deveria fazer parte da minha tradição religiosa, o que se chama de proselitismo. Agora eu pergunto, qual é o limite, a partir de que momento o proselitismo passa e descamba para a intolerância religiosa? Nós temos que avaliar dois conceitos que nós temos. Um é de proselitismo e outro que talvez seria de uma questão de um assédio religioso. Quando nós falamos em proselitismo, é um direito constitucionalmente válido e nós temos que prestigiá-lo e nós temos que valorizá-lo. Entretanto, ele se diferencia do assédio religioso no seguinte aspecto: o proselitismo permite que a pessoa divulgue a sua religião. Agora, quando a pessoa propõe e faz uma divulgação da sua religião, das suas crenças, ele tem que saber que existe um outro direito da pessoa recusar a aceitar essas crenças, inclusive até de ouvi-las. Há pessoas que podem ter não interesse em conhecer essa religiosidade dessa pessoa. Então a pessoa pega, bate na porta e diz: olha, eu gostaria de lhe entregar um folheto e comentar um pouco sobre as minhas crenças. Se a pessoa que estiver à porta o receber, ótimo. Caso não o venha a receber, aí tem que dizer: olha, desculpe, mas não tenho interesse. A pessoa que está fazendo esse oferecimento tem que aceitar que essa pessoa não rejeite. E aí, nesse caso, nós estaríamos tudo certo. Quando a pessoa que está oferecendo essa religiosidade, esse conhecimento, não aceita ou não como resposta, aí nós começamos a ter um caso de assédio, no qual começar a tentar impor pela força a sua religiosidade, e aí sim o Estado tem que atuar firmemente para que isso não aconteça. De modo geral, doutor Bernardo, quando se fala em intolerância
religiosa, pelo menos um senso comum, o que mais se imagina são episódios de fato agressivos, em que até mesmo a vida da vítima se coloca em risco. Então são episódios envolvendo templos invadidos e profanados, destruição de imagens sacras, incêndios ou até mesmo tentativas de homicídio. Agora, fazendo uma reflexão aqui sobre o Estado laico, inclusive já tive a oportunidade de refletir sobre o tema com o senhor em outros programas aqui na Rádio Justiça, em que o Brasil é um país formalmente laico, mas a nossa laicidade é a laicidade que permite que na cédula de real esteja escrito Deus seja louvado, é a laicidade em que se permite a existência de feriados religiosos, como o feriado agora, o último feriado agora do Dia de Finados, que é um feriado católico. Além disso, a nossa laicidade permite que no plenário da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, haja um crucifixo. E essa presença religiosa, simbólica, no Estado brasileiro é também uma forma de intolerância religiosa a partir do momento em que é difícil se esperar que um dia, ao lado, por exemplo, do crucifixo no plenário da Câmara dos Deputados, só aqui a título de exemplo, sejam colocados búzios, por exemplo, para fazer uma menção às religiões de matriz africana. Isso não se espera. Uma estrela de Davi para fazer uma menção ao judaísmo. Sempre o crucifixo, que representa o cristianismo. Portanto, a partir do momento em que só símbolos cristãos são permitidos, isso é uma forma de intolerância religiosa também, em relação às demais tradições? Bom, nesse caso, nós teríamos uma situação um pouquinho diferente, assim, utilizando termos técnicos, que seria, eventualmente, uma violação à laicidade do Estado. Ou seja, nós normalmente utilizamos o conceito de intolerância religiosa quando é uma agressão entre particulares, ou seja, normalmente o Estado não estaria envolvido. Quando nós temos uma situação na qual o Estado está envolvido, aí nós teremos mais uma violação à laicidade estatal. Seria uma situação mais ou menos nesse sentido. E nós temos, por exemplo, com relação, por exemplo, às questões de violação à laicidade estatal, nós temos aí algumas situações. Nós temos... Doutor Bernardo, estamos com problemas aqui na linha. Por acaso o senhor está para conversar aqui comigo? O senhor está utilizando fone de ouvido, viva voz? Não. Não, né? Não, então deve ter sido só uma interferência corriqueira, mas imagino que agora já tenha passado. Prossiga então. Não, então, o que eu estava comentando, bom, com relação às violações à laicidade estatal, nós temos duas situações. Existem, por exemplo, quando foi, por exemplo, foram criados, por exemplo, o feriado do Natal, o feriado da Páscoa, a criação do nome, por exemplo, do Estado de São Paulo, Espírito Santo, Santa Catarina, são questões que vêm já há centenas de anos. E existe um instituto no direito que se chama ato jurídico perfeito. Ou seja, no momento em que foi colocado o nome de São Paulo, Espírito Santo, no momento que foi construído o Cristo Redentor, aquilo era permitido pelo direito. E hoje não se permite mais, mas aquilo já está consolidado, cristalizado, porque no momento em que foi feito, aquilo estava perfeito. Isso é uma situação. Agora, diferente, por exemplo, da questão, por exemplo, do crucifixo na Câmara, o crucifixo no plenário do STF, nesses lugares, a remoção eventualmente, do símbolo religioso não gera nenhum ônus e é uma prática simples e que ficaria muito mais adequada à situação atual da laicidade estatal. Muitas vezes se utiliza o argumento de que a cruz é um símbolo de religiosidade universal, mas não é. Inclusive, dentro da cristandade, nem todos os cristãos se sentem representados por aquela cruz. Quem dirá pessoas de outras denominações religiosas.
Então, eu utilizo uma explicação muito simples, que diz o seguinte: onde cabe a foto da família, cabe também o símbolo religioso. Eu nunca vi, por exemplo, o presidente da Câmara, na mesa diretora dos trabalhos, colocar uma foto dos filhos ou da esposa. Se não cabe a foto dos filhos e da esposa, não cabe também colocar um símbolo religioso. Diferente, por exemplo, do gabinete pessoal de trabalho. No gabinete pessoal de trabalho, por mais que esteja dentro do prédio da Câmara dos Deputados, lá, assim, ele tem, normalmente, a pessoa que trabalha tem uma foto dos filhos, e aí cabe o símbolo religioso também. Nós não podemos pensar que as nossas pessoas públicas, elas, a partir do momento que têm um cargo eletivo, ou sejam servidores públicos, eles tenham que abrir mão da sua religiosidade. Nós não podemos chegar nesse ponto, que aí nós estaríamos forçando mais um ateísmo, mais que uma laicidade. Só que no momento da fala estatal, no momento em que eles estiverem investidos da função pública, falando em nome do Estado brasileiro, aí sim eles têm que ter uma fala neutra em relação à matéria religiosa. Um outro dado que chama a atenção nesse levantamento do Ministério dos Direitos Humanos, doutor Bernardo, é o fato de que a pasta registra episódios de intolerância contra cristãos. Isso chama a atenção porque o nosso país é um país majoritariamente cristão. O último censo do IBGE, realizado em 2010, constata que no país 86%, ou melhor, 86% dos brasileiros se consideram cristãos, seja cristãos católicos ou seja cristãos da tradição protestante. E aí nós temos pentecostais, neopentecostais e uma miríade de denominações, mas 86% de cristãos. E aí nós temos episódios de intolerância religiosa registrados no Ministério dos Direitos Humanos contra cristãos. Eu até fiz as contas aqui, só neste ano de 2017, de um total de 169 casos de discriminação religiosa, houve 31 em que as vítimas eram cristãos, 17 católicos, 14 evangélicos. E aí eu falo isso para fazer a seguinte pergunta. Nós tivemos em setembro e em outubro toda a polêmica envolvendo aquela peça, aquele monólogo, O Evangelho segundo Jesus, Rainha do Céu, em que Cristo é interpretado por uma transexual. E essa peça ela foi suspensa pela Justiça de Jundiaí, lá em São Paulo, e na decisão judicial o magistrado entendeu que a peça é de mau gosto e que figuras religiosas não poderiam ser expostas ao ridículo. E ainda o magistrado entendeu que a peça é um verdadeiro escárnio, um deboche psicodélico de mau gosto. Estou lendo aqui alguns trechos da decisão judicial. E aí depois a peça foi para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e lá houve uma decisão judicial favorável. Houve um pedido de suspensão que foi negado pela Justiça. E aí o magistrado lá em Porto Alegre entendeu que a liberdade de expressão tem que ser garantida e não cerceada pelo Judiciário. E a peça continua rodando o país. E aí, em outubro, a peça foi parar em Salvador. E lá em Salvador, capital baiana, houve uma nova decisão judicial. E essa decisão judicial novamente suspendeu a realização, proibiu que a peça fosse realizada. No caso, o magistrado entendeu que a peça era atentatória à dignidade, à fé cristã católica e todos aqueles que acreditaram e respeitaram Jesus como Filho do Deus Criador do Universo. Esse é o trecho da decisão que acabo de ler aqui na íntegra. Pergunto ao senhor, pensando naqueles números que eu citei, de cristãos que são vítimas de intolerância religiosa, uma peça como essa, em que Cristo é interpretado por uma transexual, em que para católicos e evangélicos é uma peça que é aviltante, é insultante. Essa peça e outras formas de se questionar símbolos religiosos cristãos, pode ser considerada uma forma de intolerância religiosa? Olha, sua pergunta é ótima e é muito difícil de ser respondida. Ou seja, nós temos que ver justamente
ilícito. Então, nós temos que trabalhar com símbolos religiosos é complicado. Nós temos uma conceituação que nós devemos levar em consideração. É permitido fazer críticas às religiões, às crenças. E uma crença tem imunidade a críticas. Então, pode-se fazer críticas às religiões, às crenças, sem problema nenhum. Agora, essa crítica não pode desencadear ou não pode se desvirtuar para questões, por exemplo, de escarnecimento ou difamação ou outras calúnias, injúrias. Não pode se desviar para essa matéria. Só que o elemento artístico, muitas vezes, ele permite, por exemplo, quando se parte para o humor normalmente ele faz um exagero de algum traço. Então, por exemplo, quando fazemos humor com portugueses, humor com argentinos, humor com advogados, nós estamos, às vezes, fazendo uma crítica a uma determinada classe, uma determinada nacionalidade, mas também nós estamos ofendendo. E é nesse cenário que o judiciário tem que trabalhar. E é muito difícil. Eu não assisti à peça para poder saber se há elementos lá que a tornam ilícita, ou se é simplesmente uma crítica, ou se é simplesmente uma paródia da vida de Jesus. Então, é uma questão que tem que ser analisado no caso concreto. Não pode ser assim analisado, não se pode julgar a peça pelo nome, tem que assistir. Quem tivesse que tomar alguma decisão provavelmente deveria assistir a peça, ou pelo menos ter elementos, teria que ser levado momentos daquela peça que pudesse provar que haveria uma injúria, uma difamação, um escárnio, e aí sim, com esses elementos, quem fosse analisar o caso poderia dizer, bem, nós temos aqui elementos suficientes para dizer que a composição dessa obra artística é ilegal. Agora, simplesmente pelo título da peça não dá para saber se ela é lícita ou não. Agradeço mais uma vez pela participação, sempre pronta, prestativa. Uma ótima semana e até a próxima. Ricardo, muito obrigado. Uma boa tarde para você e para os ouvintes. Fico à disposição. Conversei então com o advogado Bernardo Pablo Sukienick, ele que é especialista em direito internacional e presidente do Observatório da Liberdade Religiosa, e aqui no seu Justiça na Tarde desta segunda-feira, 13 de novembro.